Paz de Cristo Jesus a todos, irmãos e irmãs, e a todos aqueles inscritos no canal Momento Cristão. Sejam bem-vindos a todos novamente. Parte 1, sobre o tema Não Peques Mais. A série aonde irá este estudo é a série Verdades Bíblicas. Muito bem, começando novamente aqui mais um estudo bíblico com vocês, aqui inscrito e que assiste ao canal Momento Cristão. Hoje iremos falar sobre uma passagem bíblica bastante conhecida, mas que muitas das vezes é vista de forma apenas rasa ou superficial por aqueles que leem ou até mesmo prega e exorta sobre este tema de bastante importância, a qual nós vamos começar a falar sobre o dia de hoje. Quando lemos nas escrituras bíblicas sobre o julgamento da mulher adúltera, acusada formalmente pelo tribunal do Sinédrio, que era formado pelos fariseus e escribas, além da grande multidão que estava por ali para julgar e depois condená-la para o apedrejamento, vemos que um ato de misericórdia e bondade feito pelo Senhor Jesus Cristo veio a salvar aquela mulher. Se observarmos de forma um pouco rasa ou até mesmo superficial, veremos que essa generosidade de nosso Senhor vai muito mais além de uma simples reflexão sobre quem não tinha pecado ou de salvar aquela mulher, apenas por mera bondade. Mas vai muito mais além. Então, por que Jesus salvou aquela mulher adúltera do tribunal e da multidão? Por morte ali de apedrejamento. Bom, e isso é o que iremos entender com a leitura do texto, que o documento a história da seguinte forma. Em João capítulo 8, versículos 3 ao 11, está escrito essa passagem, a qual diz: Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois que dizes? Isto dizia eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se insistissem na pergunta. Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, que seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais, para que não te suceda uma coisa pior. Observe que Jesus, ao ser interrogado pelos mestres da lei, foi colocado diante de uma situação bastante delicada, pois aquela pergunta que fora feita para o Senhor tinha como objetivo fazê-lo cair em contradição na própria lei. Ocasião essa que, se acontecesse, deixaria o Senhor em total descrédito por muitos que o seguiam, podendo até mesmo sofrer condenação maior por não aplicar corretamente a lei mosaica para assuntos tão pesados e difíceis como a acusação de adultério que aquela mulher estava sendo acusada. Porém, o Senhor, com a sabedoria que lhe era de própria natureza, respondeu àqueles homens por meio da própria lei, ao dizer: quem não tinha pecado, que atirasse a primeira pedra. Note algo muito importante, pois agora quem estão sendo experimentados na lei são os próprios acusadores. Pois, ao dizer que quem não tinha pecado atirasse a primeira pedra,
Jesus provoca os mestres da lei da mesma forma que eles havia anteriormente lhe provocado. Pois, se eles pegassem pedras para atirar naquela mulher, eles estariam em total desacordo com a Torá, ao condenar por apedrejamento uma mulher adúltera que fora pega no ato, pois Jesus devolve para eles as seguintes escrituras. Levítico capítulo 20, versículo 10. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Jesus ainda traz para eles em lembrança Deuteronômio capítulo 22, versículo 22. Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim eliminarás o mal de Israel. E ele também traz consigo também Êxodo capítulo 20, versículo 14, aonde diz: não adulterarás. Ao trazer em memória para aqueles homens a lei sobre o adultério e qual o procedimento a ser tomado para a acusação de delito flagrante, Jesus Cristo não só absorve aquela mulher pela própria lei, como também aponta que os verdadeiros adúlteros morais ali eram, de fato, os próprios mestres da lei, ao quererem experimentá-lo na lei mosaica, forjando para ele um laço de iniquidade, através do mau uso da lei, para que aquela mulher fosse apedrejada, morta e a culpa cair sobre Jesus Cristo. Ou caso, mesmo ela ainda não sendo morta, podendo ser salva meramente por politicagem feita por eles mesmos, pois eles tinham conhecimento real de sua situação e tinham grande interesse em desacreditar Jesus Cristo diante da multidão que o seguia. Mas no que se viu, então, observe então que vocês observaram então dentro disso tudo, esse ponto bastante interessante. Então, com isso, vamos mais adiante nas Escrituras, através dessa observação, a qual Jesus então devolveu para aqueles homens ali a mesma indagação diante da lei com eles. E ainda dentro dessa linha de entendimento, podemos dizer que, mas no que se viu ali foi uma grande virada de mesa, pois o Senhor Jesus Cristo, ao direcionar sua fala para toda a multidão, ele fez com que sua palavra soasse de duas maneiras, ali para o entendimento ali de quem estava ouvindo, tanto para mestre como da multidão em questão. A voz de Jesus assim expressou, que se aquela mulher fosse de fato condenada ali, os primeiros a atirar pedras deveriam ser as testemunhas ali oculares, de fato, que a pegou no ato em flagrante. Sendo em seguida dos próprios mestres da lei, que a julgou, e depois seguidos pela multidão. Porém, existia um problema para essa acusação ser consumada, pois a própria lei dizia que ambos os adúlteros, como foi dito ali, através do capítulo a qual Jesus trouxe em mente para eles, deveria ser apedrejado, ou seja, tanto o homem quanto a própria mulher, pegos em adultério no ato, devendo também ser mortos fora do arraial da cidade, para que o pecado fosse tirado ali e não também ficasse ali. Mas o que vemos é que os mestres fariseus, saduceus e escribas, ao escutarem essas palavras, tremeram diante de Jesus Cristo, pois Jesus, ao dizer essas palavras, que quem não tivesse pecado atirasse a primeira pedra, mostra que quem deveriam ser apedrejados ali eram de fato eles mesmos, os mesmos mestres acusadores da lei. E ao escutarem isso, não poderiam fazer mais nada, pois se fizessem algo, certamente eram dignos de morte por usarem a lei iniquamente e fazerem mau uso dela. Porém, para a multidão, as frases que Jesus também utilizou, que não tem pecado, atira a primeira pedra, para a multidão leiga, sem o conhecimento da lei, as palavras de Cristo Jesus soam como uma forte reflexão moral, pois todos os que estavam ali acharam a acusação em si mesmo, por verem que eram pecadores
em muitas outras ocasiões em oculto. Observaram então que a mesma palavra que disse quem não tem pecado atira a primeira pedra, então soou de uma forma para uns e de outra forma para outros, né? Ou seja, para os que tinham entendimento da lei, eles entenderam o que estava escrito realmente na lei. Para aqueles que não tinham, eles entenderam também, analisaram dentro de si, né? Porém, com a mesma essência moral, né, da verdade e da lei justa, ou seja, soou diferente para aqueles povos ali, para quem tinha conhecimento ou não tinha, mas porém com a mesma essência ali, né, da palavra de Deus em questão, né? Porque essa essência, né, ela é justa da palavra de Deus. Então, com isso, terminamos aqui, né, os nossos estudos da palavra de Deus, né, e entendendo que o Senhor Jesus Cristo é amor, né, e justa justiça para aqueles que não conhecem a lei. Então, ele é isso, para aqueles que não conhecem a lei. Mas para aqueles que conhecem a lei da graça e não a seguem e adulteram a sua nova aliança, o Senhor é terrível e será um fogo consumidor. Por isso, ele disse, após absorver pela lei aquela mulher, onde estão os teus diabos, né, ou acusadores? Por isso ele faz essa pergunta. Ele também continua dizendo, ninguém te condenou. E ele diz mais ainda, nem eu te condeno, pois até o próprio Senhor, mesmo não tendo nenhum pecado, não podia apedrejá-la, pois diante da lei ela já estava absorvida. E por isso, o Senhor Jesus Cristo sendo cumpridor da lei, ele entendia isso também, mesmo ele não tendo pecado, né? Mas ele ainda adverte mais ainda, né? Falando para ela o seguinte, vá e não peques mais, para que não suceda coisa pior contigo, né? Então, por isso é muito importante nós entendermos essa passagem dentro das Escrituras de forma correta, dentro do seu contexto e a camada sobre camadas que está sobre elas, né? Pelo fato que ler de forma superficial ou muitas vezes rasas vai trazer para nós apenas uma parte do que estava acontecendo. Porém, ao lermos com maior profundidade, vamos conhecer então que era muito mais profundo do que nós imaginávamos. Com isso, terminamos aqui os nossos estudos bíblicos e espero ter ajudado a todos vocês que assistiram o vídeo. E se o estudo é de difícil compreensão, assista a esse vídeo novamente, para que o seu entendimento possa ser aperfeiçoado. Também deixe o seu like e se inscreva no canal. O canal precisa disso para que possa crescer e tem bastante necessidade. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém.